Bom dia. Hoje a gente está entrevistando a professora Juliana Braga. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o que são objetos de aprendizagem. Bom dia, Juliana. Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso site. Por gentileza, apresente aqui para a gente. Bom dia, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar desse site. Meu nome é Juliana Braga, sou professora da Universidade Federal do ABC e sou uma das líderes de pesquisas do Grupo ITERA, onde uma das linhas de pesquisas desse grupo é justamente o tema desse site, que é objetos de aprendizagem. Legal. Você pode contar para a gente como que começou a sua participação nessa área? E antes disso, dizer para a gente o que são os objetos de aprendizagem? Tá. Existem várias definições de objetos de aprendizagem, né? Uma delas é da I3E, onde ela define que o objeto de aprendizagem é qualquer entidade que pode ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado apoiado por computador. Mas também existe uma outra definição bastante utilizada, né, que é de David Willey, que é de qualquer entidade digital que possa ser reutilizada para a educação. Em termos práticos, qualquer conteúdo que a gente utilize para a aprendizagem, tá, apoiado por computador, qualquer conteúdo apoiado por computador que a gente utilize para aprendizagem é considerado um objeto de aprendizagem. Então, por exemplo, um vídeo que você pega do YouTube e aplica para a aprendizagem dos alunos é considerado um objeto de aprendizagem. Uma aula em PowerPoint, um simulador, uma figura, tudo isso se encaixa na definição de objeto de aprendizagem. O mais importante aí dessa utilização, né, do objeto de aprendizagem é que você possa reutilizar na educação. Então, o reuso é o que é a palavra que mais chama atenção e é em cima dela que a gente tenta trabalhar aqui na Federal do ABC. Então, essa é a definição. Agora, você me perguntou sobre como que a gente começou a trabalhar com isso, né? Bom, eu comecei a trabalhar com isso sem saber que eu trabalhava com objeto de aprendizagem, assim, desde que eu comecei a lecionar, que foi em 1999. Então, eu queria ensinar de uma maneira diferente da tradicional e eu buscava na internet por animações, por vídeos que pudessem apoiar a aprendizagem do meu aluno. Aí depois, quando eu percebi que isso poderia ser utilizado também como pesquisa, que deveria, porque há muito a ser feito, aí eu comecei a pesquisar também no assunto. Então, minha linha de pesquisa em computação é engenharia de software e interação humano-computador, e eu juntei engenharia de software e interação humano-computador para desenvolver teorias metodológicas para a área de objetos de aprendizagem. Interessante. Na verdade, então, os objetos de aprendizagem, eles são tão vivos e presentes na sala de aula, enfim, nas universidades, até no médio, e a gente nem sabe, né, o nome deles, na verdade. Exatamente, exatamente. E quando você sabe o nome, né, você começa a entender melhor em como utilizá-lo e também em como desenvolvê-lo, né? Para você, a dica, né, que a gente dá para utilizar é procurar em lugares
apropriados para isso, por exemplo, em repositórios de objetos de aprendizagem, ou também existem outros nomes, repositórios de objetos educacionais, né, repositórios de recursos educacionais abertos. Nesses repositórios você vai encontrar objetos que, muito provavelmente, eles já nasceram para aprendizagem, né? É diferente, por exemplo, de você ir no YouTube e buscar um vídeo de um filme e usar como aprendizagem. Esse vídeo, ele é um objeto de aprendizagem, sim, mas não nasceu para isso, né? Esse filme não nasceu para aprendizagem. A gente usa como aprendizagem, mas é considerado também um objeto de aprendizagem. Mas quando o objeto de aprendizagem ele nasce para aprendizagem, aí ele vai atender, na sua maioria das vezes, vai atender melhor ao que o professor necessita. Então, a primeira dica é, depois que você descobrir que você está usando o objeto de aprendizagem, buscar nos lugares corretos, né? Então, a gente tem, por exemplo, também repositórios somente de videoaulas, que são vídeos que nasceram para aprendizagem. E a segunda dica é, sempre que você for utilizar um objeto de aprendizagem, associe o uso a um objetivo pedagógico inicial. Não recomendamos que a gente utilize um objeto de aprendizagem simplesmente por utilizar. Porque é bonitinho, né? Porque é engraçadinho. Não, associe o objeto a algo que você queira realmente ensinar ao aluno. Essa é a segunda dica para quem quer utilizar. A gente também tem dicas para quem quer desenvolver. Enquanto a utilização, eu percebo muito a relação disso com uma organização pedagógica mesmo, né? Aqui eu me proponho com esse objeto, como ele vem facilitar meu processo, né? Exatamente. Esse meio também, como aluno, eu falo, às vezes a gente fica perdido, por não conhecer, por exemplo, eu conheci até o momento os repositórios, que eu entendi que são locais que a gente faz a busca mais direcionada, né? Então, às vezes, eu, por exemplo, na área médica, na área de ciências biológicas, muitas vezes eu procuro por objetos de apoio, mas aí de forma autônoma, como aluna já, e a gente percebe muitos erros conceituais, muito propósito, às vezes uma informação que a gente depois vai pesquisar em livro ou em outras fontes mais seguras, elas são... enfim, a gente vê que elas não são confiáveis. E eu até consideraria isso, né? Que a vantagem, como você coloca, do reuso, que seria uma democratização, uso aberto, ela traz também em si uma certa desvantagem. À medida que todo mundo pode ser hoje um produtor de objetos de aprendizagem, a gente corre esse risco, né? O que você acha sobre isso? Isso, como qualquer conteúdo digital que está disponível na internet, né? O objeto de aprendizagem também corre o risco de não ter uma boa qualidade, porque o conteúdo que você coloca lá, muitas vezes ele não sofre uma avaliação de qualidade, né? E é muito difícil também a gente exigir isso na internet, né? Acho que se a gente for aprovar todo o conteúdo, se tiver alguém para aprovar a qualidade de todo o conteúdo que ele coloca-se na internet, já passa a ser até não tão democrático, né? Mas, para evitar que você se depare com objetos de aprendizagem com baixo conteúdo, você precisa buscar em fontes seguras, né? Então, o site vai mostrar algumas, acho que até um dos objetivos do site é esse, né? Alguns repositórios confiáveis onde você pode buscar objetos de aprendizagem que tem qualidade. Dentro desse item de qualidade está a confiabilidade no conteúdo, né? Agora, qualidade também não é só do conteúdo, né? Qualidade também, ela está relacionada com a questão técnica. Então, poderia dizer que a qualidade do objeto de aprendizagem, ela está associada tanto à parte pedagógica, como também à parte técnica. Então, não adianta também a gente colocar um objeto de aprendizagem que tem um conteúdo belíssimo, mas que tem problemas técnicos. Porque esses problemas técnicos podem influenciar também na aprendizagem. Exemplo, você pega um objeto de aprendizagem, aí ele começa muito bem,
está te ensinando um conteúdo, mas de repente ele para. E aí você não consegue mais evoluir no conteúdo. Você acaba se desmotivando, muitas vezes até nem utilizando. Ou você não consegue nem começar a utilizar esse objeto porque ele é de difícil interação. Ou ele está disponibilizado num local que é difícil de você acessar, né? Ou você consegue acessar, mas não consegue instalar. E aí, que aprendizado você vai ter com esse objeto, se a parte técnica dele também é ruim? Então, hoje em dia, ainda é um desafio a gente encontrar bons objetos de aprendizagem, até mesmo em alguns repositórios específicos, né? Que venha combinar tanto a parte técnica, de qualidade técnica, como a parte de qualidade pedagógica. Há necessidade de desenvolvimento de novos objetos que tenham como diretriz metodologias que ensinam como você faz um equilíbrio de qualidade técnica e pedagógica. Sim, sem dúvida. E aí eu entendi um pouco que você já vem falando para a gente dos desafios, né? Como os desafios da gente, ou vou dizer um incentivo, para a gente desenvolver também, né, o objeto. Não só o uso dele, mas o desenvolvimento, né? Exatamente, porque há uma carência grande do desenvolvimento de bons objetos, né? Nós temos muita coisa na internet, como eu falei, assim como qualquer conteúdo, nós temos muita coisa de qualquer conteúdo, educacional ou não, na internet. Mas o que tem qualidade, o que não tem, né? Então, no caso de objeto de aprendizagem, a gente tem com qualidade, mas ainda não é a sua maioria. Obrigada, Juliana. Com certeza ficou mais claro os objetos de aprendizagem, principalmente o critério do uso, né, da gente procurar os repositórios, então, de confiança, né, de confiabilidade, eu diria. E eu passo a palavra para você deixar a última dica para a gente. Objetos de aprendizagem é para todos, quem pode, não pode desenvolver, como é que é isso? Muito obrigada, eu já me despeço por aqui e deixo você com a fala final. Tá, obrigada a você, Vanessa. Sobre os objetos de aprendizagem, se eles são para todos, eles deveriam ser para todos, inclusive para as pessoas com algum tipo de deficiência, né, visual, ou deficiência momentânea, um braço quebrado, ou uma pessoa que está num lugar onde a conexão é ruim, enfim. Deveria ser esse um outro desafio que a gente pode colocar, porque eles, na maioria das vezes, não são. E sobre a questão do desenvolvimento dos objetos de aprendizagem, será que qualquer pessoa pode desenvolver um objeto de aprendizagem? Né? O aluno pode desenvolver um objeto de aprendizagem, ou o professor pode desenvolver um objeto de aprendizagem? Atualmente, a gente tem ferramentas para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem de pessoas que não são técnicas em computação, tá? Em informática. Tem ferramentas para isso, mas essas ferramentas, elas são limitadas. Mas nós temos uma metodologia, que a gente chama de metodologia ITERA, que é voltada para que o professor que detém o conhecimento do que poderia ser um objeto de aprendizagem, ele detém a ideia do que ele gostaria que fosse, e detém o conhecimento do conteúdo, possa projetar um objeto de aprendizagem, prototipar um objeto de aprendizagem e depois passar para uma equipe técnica, que aí envolve profissionais da computação, desenvolver. Então, a gente tem essa metodologia ITERA, que ensina o professor a pensar em como desenvolver objetos de aprendizagem de alta qualidade, ou seja, de alto reuso. Entendi. E a Universidade Federal do ABC, ela disponibiliza um grupo para o desenvolvimento. Então, se eu sou professor, projeto um objeto, eu posso enviar para vocês e aí vocês desenvolvem ele? A universidade, ela tem o núcleo de tecnologias educacionais, que pode atender demandas externas
como serviço. Aí sim, poderia desenvolver. Agora, a prioridade do núcleo de tecnologias educacionais são as demandas internas da UFABC, mas poderia atender ao público externo também. Desde que ela tenha, né, assim, quando eu digo prioridade, assim, desde que a gente tenha fôlego, né, equipe suficiente para atender o público externo, prestando um serviço, né. Tá joia, Juliana, muito obrigada. Tenha um bom dia e até a próxima. Obrigada a você, Vanessa.